Estamos de volta, estamos aproveitando aqui a presença do Dr. Marcelo Iga conosco, ele que é cardiologista, está aqui nesta segunda da mudança, conversando com a gente sobre aquela dúvida que pode pairar aí de vez em quando. Será que eu tô com um problema do coração? Será que esse sintoma ou essa coisa estranha que eu sinto pode indicar algum problema para essa estrutura tão importante do nosso corpo que é o coração? Vem para cá, a gente já conversou um pouquinho para tentar entender quais são os principais problemas, tentar entender também como nossa vida pode estar impactando dentro, mudando a foto interna aqui do nosso coração, das nossas artérias. Eu quero saber de você, como é que está o seu coração aí? Você tem cuidado? Fez check-up ultimamente? Descobriu algo que te assustou, te fez despertar para um cuidado? O nosso WhatsApp é o 12982660004, por ele você consegue contar para a gente, ou então usa o QR Code aqui, ó, que também te leva a esse contato aqui, a gente traz na tela. Doutor, inclusive a Alvaniza Brito está dizendo o seguinte, olha, eu tive 2 AVCs isquêmicos, corro o risco de ter problema do coração. E aí, doutor? E aí, Alvaniza, na verdade, sim, né? Se você for ver que a artéria onde ocorreu esse problema no seu cérebro também tem nítida relação com as artérias do seu coração, então, teoricamente, os mesmos fatores que influenciaram o AVC podem estar influenciando a progressão dessa doença no coração. E doutora, já quero emendar na pergunta dela. Então, uma pessoa que já teve AVC, tem vários assistindo a gente aqui que já teve AVC, ou já teve um princípio, leva aquele susto, tem que tomar medicamento, tem que fazer o que o médico manda, mas também já dá para fazer alguma coisinha em casa, não dá? Começar a mudar o seu estilo de vida, aquilo que a gente trouxe aqui no bloco anterior? Sim, sem dúvida. Tem que já corrigir essas situações de estresse, de alimentação inadequada, da prática de exercício, né? Aquele exercício, como eu falei, constante, diário, aquela atividade física, né? Às vezes com ajuda, né? Procurar alguém para fazer, alguém que faça junto com você, às vezes um companheiro de exercício. Então, corrigir essas coisas, na verdade, ajuda demais o tratamento medicamentoso. Olha aí. É uma ferramenta extremamente importante para ajudar o tratamento do médico. O senhor consegue ver no consultório, doutor, aquele paciente que faz a lição de casa, né, através desse cuidado pessoal que médico nenhum pode fazer aquilo que a gente faz todos os dias, que é comer, dormir, evitar o cigarro. E aquele paciente que não consegue fazer, não consegue mudança, dá para perceber essa diferença desses 2 tipos de paciente? Sim, a diferença é nítida. Os pacientes que não, é o que a gente fala. Tem pessoas que esperam o tratamento passivo. O que é isso? Eu quero tomar remédio para ficar bom. E tem pessoas que entendem que são responsáveis pelo seu tratamento, pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Então, essas pessoas têm uma atitude, né? Tem uma postura ativa. Então, elas vão lá, corrigem a alimentação, melhoram os relacionamentos, têm uma espiritualidade mais forte. Então, essas pessoas têm uma proatividade, né, uma atitude com relação à doença. Elas são responsáveis pela sua saúde. Então, isso melhora muito e mesmo assim, uma pessoa que se cuida muito bem, mesmo quando ela tem um evento, às vezes um infarto, por exemplo, aí eu escuto sempre a pergunta, mas eu tive um infarto mesmo me cuidando tão bem, por que aconteceu isso? Eu tenho nítida certeza, eu tenho como provar para ela, por estudos, que se ela não fizesse isso, o quadro nela seria infinitamente pior. Bom, nós falamos muito dos 8 remédios naturais aqui, doutor. Ar puro, luz solar, alimentação saudável, temperança, né, o equilíbrio em todas as coisas, o repouso, a espiritualidade, o uso da água. São remédios, a gente fala que são remédios porque tem esse poder de transformar. E eu quero saber se, na sua opinião, esses remédios também podem fortalecer o coração. Sim, eu acredito nisso 100%. Eu acredito nisso. E se a pessoa adota essa linha de atitude, né, essa postura de usar esses 8 remédios naturais, esses 8 elementos, ela já está demonstrando um apreço por si mesma, uma demonstração de autoestima. Querer cuidar. Como você pode, eu sempre falo isso, como você pode cuidar de alguém se você não cuida de você mesmo? Então, quando você faz
você pratica esses hábitos, por mais simples que eles pareçam, né? Dar uma voltinha, tomar um sol, respirar um ar fresco, você já desanuvia a mente, né? Já tira aquele problema que está te incomodando, às vezes não está na sua alçada, você entrega ele para Deus. Então, esse tipo de atitude, numa voltinha você já fez 4 ou 5 coisas. Né? É verdade. Aí já abre seu apetite, você já chega em casa, bebe água, já procura comer alguma coisa saudável. Então, eu acredito nisso assim, eu já vi isso mudar a história da doença de certas pessoas. Entendeu? O remédio é um complemento a isso, entendeu? Ele não é o substituto disso. Ele não vem em primeiro lugar. O remédio ajuda isso, ou isso, na verdade, facilita demais a ação do remédio. Que bacana a gente pensar, né, que nós também temos, o doutor falou aqui, responsabilidade. E eu fico pensando, doutor, que não é só uma pessoa maior, né, não é só um velhinho ou um adulto. Uma criança, por exemplo, ela pode aprender a se apossar desses poderosos remédios no seu dia a dia, brincando e utilizando e reconhecendo Deus como autor desses remédios para a nossa vida. Agora eu quero saber, será que existe uma suplementação natural que seria recomendada para o coração, doutor? Olha, eu costumo dizer que o nome, eu gostaria que suplemento chamasse complemento. O nome que eu consigo entender como mais adequado é complemento. Então o complemento é algo que você coloca em cima de alguma outra coisa. Que vai ajudar. Que já está lá fazendo. Então, é o que você não consegue retirar de outras coisas. Então, você tem que ter alguma situação orgânica que te impeça de absorver. Então, eu vou tomar sol, vou comer frutas, vou me alimentar direito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Porque eu preciso melhorar a minha vitamina D. E, às vezes, ela tem um processo de absorção no intestino, de utilização, de estimulação através da pele, né, pelo sol. E às vezes aquela pessoa não responde dessa forma por um outro problema. Então, às vezes você precisaria complementar com a vitamina D externa, entendeu? Mas o que a gente, quando fala de suplemento, tem essa ideia de que a gente está substituindo, né? Mas, sim, na verdade, a gente precisa buscar o natural e aí complementar, talvez, com alguma coisa mais indicada pelo médico. Se for necessário. Entendeu? Se você estiver fazendo todo o certo, você precisa estar fazendo todo o certo e aí te provarem, mesmo desse jeito, ainda não está bom. O que a gente vê hoje em dia vamos falar assim, é a indústria da urgência, é o contrário. Você chega lá no médico e aí ele fala, não, vamos já suplementar isso, tipo, porque eu não tenho tempo de esperar. Então, antigamente era comprimido, eram gotas, né? Então, agora já está no injetável. Depois do injetável vai vir o quê? Eu não sei, entendeu? Então, assim, existe uma urgência em suplementar algumas coisas que você tem processos muito mais básicos que você pode corrigir isso, entendeu? Melhorando o meu estilo de vida. Sim, melhorando o estilo de vida, por exemplo. Agora, vamos falar um pouquinho, doutor. O senhor atua muito com exercícios físicos e o senhor tem ótimos resultados com seus pacientes. A circulação, ela está muito relacionada com a saúde por completo. Queria que o senhor falasse um pouquinho da relação do exercício com essa circulação e com essa otimização da circulação, levando, então, tudo que o nosso corpo precisa de cima e embaixo. Eu gosto de começar citando o exemplo do exercício físico na melhora da memória, da capacidade cognitiva, do funcionamento do cérebro, assim, até no retardo dos quadros de demência. Então, assim, e simplesmente pelo exercício físico. A gente poderia até falar especificamente da musculação. Existem substâncias liberadas pelos músculos, isso é provado pela ciência, que agem no cérebro, retardando os depósitos de certas substâncias que predispõem ao aparecimento da doença de Alzheimer. Então, o exercício físico, tipo musculação, e como eu volto a falar, eu sempre repito essa frase, você não precisa virar um halterofilista, um fisiculturista, um atleta que participe de campeonatos e ganhe provas. É simplesmente o exercício básico. Para quem tem um pouco mais de idade, já está chegando nos 70, tem um pouquinho mais, é o exercício físico de musculação para atividades domésticas. É sentar e levantar de uma cadeira, é pegar um saco de arroz, é conseguir colocar alguma coisa em cima do armário. Então, assim, essa seria a musculação básica. São exercícios para a atividade do dia a dia. Então, desde que você execute isso de forma constante.
Hoje vai ter Acerte o Passo aqui com Tânia Santos. Então, olha que oportunidade você tem de se mexer por aí para conseguir manter essas funções do nosso funcionamento, doutor. Porque antigamente a gente pegava as crianças na escola e a gente levava a pé e voltava a pé, né? Hoje em dia é tudo feito motorizado, ou é a van, ou é o carro, e a gente meio que vai estacionando as nossas mobilidades por conta das facilidades que chegaram. Mas a gente não pode esquecer que, lembra das plaquinhas, das artérias aqui? Dentro do nosso corpo, o funcionamento precisa estar em dia, senão vai ter prejuízo. Sim, olha, outro exemplo. O próprio sistema digestivo, o intestino, né, de quem não se move, né, pensa uma pessoa acamada que por algum problema não consegue mais sair do leito. Ela tem uma dificuldade muito grande em fazer o trânsito do intestino funcionar. O exercício, a locomoção, é fundamental para manter o sistema digestivo funcionando certinho. Maravilha. E o sono, doutor? O sono também pode prejudicar aí, favorecendo as doenças cardíacas? O sono, no sono, vamos falar dessa forma, vou reconstruir. É no sono que a gente repara tudo que foi bagunçado no nosso organismo durante o dia. A gente recompõe músculo, a gente refaz estoque de energia, a gente troca substâncias boas por substâncias estressantes que foram produzidas durante o dia. Então, mas isso só acontece se você tiver um sono em quantidade e qualidade suficientes. Então, eu durmo pouco e durmo bem. Não é possível isso acontecer. Assim, prolongadamente. Uma vez ou outra, você tem uma privação de sono, é da natureza da vida corrida da gente. Mas é importante uma pessoa, por exemplo, de 40, 50, 60 anos, dormir em torno de 7 horas por noite. E tem que ter aquele sono de qualidade mesmo, aquela sensação de reparação. A maior parte das vezes ela acorda na manhã seguinte e pensa, essa noite eu dormi bem. Essa noite eu estou com energia, com disposição para enfrentar esse dia que vai vir pela frente. Entendeu? Olha aí. E essa liberação, essas trocas que acontecem à noite vão, eu estou imaginando aqui, melhorar o meu estilo de vida, mas de forma indireta também estão protegendo o coração, porque daí é menos estresse, eu estou com a imunidade em dia, certo? Sim, sim. Uma das situações ainda, só falando do sono, por exemplo, são as pessoas que têm apneia, que tem queda. O que é a apneia obstrutiva, né? A apneia é a pausa respiratória. É quando você ronca, por exemplo, aquela pessoa roncadora, e aí hoje a gente vê muitas mulheres roncando, não é uma situação exclusiva de homens. Sim. Claro que é mais comum, mas existem mulheres também. E às vezes essa situação do ronco provoca por queda da musculatura da laringe ou por outros mecanismos cerebrais, provoca a interrupção da oxigenação por frações de segundos. E isso faz com que seu sono flutue. Você não aprofunda ele naquelas camadas do sono em que você recupera o corpo, como eu falei. Então, você tem micro despertares, você não tem a percepção de que acorda a noite toda. Mas no outro dia você está cansado, sonolento, indisposto. Quebrado, né? Quebrado. Bom, gente, não é segredo para ninguém aqui que o Dr. Marcelo gosta de frisar da atividade física, alimentação saudável, a importância da espiritualidade também como um escudo ali, ou um agente combatendo o estresse, melhorando também a saúde do coração. E agora, doutor, eu quero trazer aqui algumas interações que chegaram para a gente. Vamos trazer aqui, a Marta Cristina Rocha está dizendo o seguinte: de vez em quando eu sinto o meu coração bater muito acelerado. Já fiz exame de colesterol e triglicérides e o resultado foi muito alto. Pode ter relação com o coração, ela quer saber. Lembrando que ela nunca fumou e nem bebeu. Ela não fala a idade dela aqui, mas isso pode indicar alguma coisa também, se ela dissesse quantos anos tem, porque a mulher aumenta o risco de problemas no coração também com a idade, né, doutor? Sim, principalmente para as mulheres especificamente, depois da última menstruação, né? Com a menopausa, a mulher tem a perda da produção do estrógeno e isso o estrógeno é um cardioprotetor, né, específico, vamos falar assim. Mas nesse caso específico da Marta, assim, ela traz duas questões, essas palpitações que não estão muito esclarecidas e a alteração do colesterol e dos triglicéridos que ela já detectou. Então pode ser uma coisa genética ou pode ter um contributivo alimentar, mesmo ela não bebendo e fumando, pode ser por alguma alteração de hábito alimentar. Então o que eu sugeriria para ela é continuar investigando. Esses exames que ela fez foram muito bons,
mas são iniciais, ela tem que aprofundar essa investigação. E enquanto isso, Martim, olha, o doutor Marcelo falou aqui, exercício físico e as outras coisinhas, né, doutor? Exercício físico e água é para todo mundo. Enquanto você investiga, tá, menina? Vamos trazer a próxima interação aqui. Quem está falando com a gente agora é a Elba, lá de Goiânia, doutor. Ela diz assim, doutor, meu filho tem 22 anos e é negligente, não faz exame, não vai ao médico. Esses tempos teve uma parada cardíaca e mesmo assim não quis ir tratar. Então pode ter sido um início de derrame ou infarto, ela quer saber. Ele sofre de estresse constante. Ô, Marta, haja coração, hein? Menino novo, tá deixando a mãe preocupada, doutor. Chama a atenção assim, exatamente. Primeiro, ele é muito jovem e segundo, essa história de que ele teve uma parada cardíaca. Porque isso é uma situação extremamente grave, né? É uma situação de interrupção de vida. Então, ele estava praticando exercício, estava jogando bola, por exemplo, e aí, como que foi isso? Ele precisou ter sido reanimado. Se ele teve mesmo, ou às vezes foi só uma síncope, foi uma queda, um desmaio. Isso não é uma parada cardíaca. Então, assim, a primeira coisa seria convencê-lo a deixar de ser negligente, né? E investigar isso, porque mesmo essas coisas soltas no ar podem estar, assim, ela está demonstrando interesse em que ele investigue isso. Deixar isso passar, apesar dele ser novo, pode acarretar um problema mais sério lá na frente. Então, vale a pena ele tirar isso a limpo também. Precisa investigar, né, doutor? Vamos Sim. trazer mais uma? Quem é que está com a gente agora? É Elizabeth. Olha só, para quem tem arritmia cardíaca, tem cura? Ela quer saber e fala lá do Rio de Janeiro, doutor. Tem cura, tem cura. Na verdade, existem dezenas de arritmias. Uma boa parte delas, eu diria a maioria, benignas, né? Ou seja, não tem, o que eu quero dizer com benigno? Não tem risco de morte, ou de infarto, ou alguma coisa assim. Mas existe um segmento menor que está implícito esse risco. Então, de novo, você tem que investigar. Uma situação, um sintoma cardíaco, ele merece investigação. Até alguém te mostrar que é por causa disso e daquilo, e aí não tem risco algum. Ou, se detectar alguma coisa, já instituir o tratamento. Então, é isso que precisa ser feito. Você não pode deixar uma coisa assim em aberto. Tá, até porque a arritmia pode ser sintomática ou não, né, doutor? Então, mesmo que ela não sinta nada, tem que investigar. Sim, se ela já percebeu ou foi indicado no eletrocardiograma que ela tem que investigar. Vai atrás, menina, vai atrás. Ó, doutor Marcelo está no Instagram, quem quiser falar com ele, quem quiser apreciar o conteúdo que ele coloca no Instagram, vai lá no @dr.marceloirga, @dr.marceloirga. Ele que também está na Equines, @equines.saudeintegral, é lá que ele atende também e é lá que você encontra muitas dicas preciosas para a sua saúde. Vamos para o intervalo. Doutor, muito obrigado por essa aula, foi ótimo mais uma vez. E você fica para a receita, doutor? Vamos ficar, né? Tem que ficar, essa polenta está linda. Mas antes da receita, tem Acerte o Passo com Tânia Santos. Então, olha, você que está aqui assistindo e viu da importância do exercício físico, da prática e de se mexer, tem oportunidade de treinar com Tânia Santos aqui daqui 4 minutinhos, tá? E a receita seguinte será a polenta com espinafre e cogumelos. Linda, né? É para você e é já aqui no Vida e Saúde.